Por exemplo, tu é o mestre-sala do ano do Luiz Coronel, que Sim. na minha concepção era até campeão do carnaval. Campeã. Tem algum desfile da vila que é para ti uma frustração? Aquele desfile que é uma grande alegria? Fala assim de momentos... Vini, eu tenho um bastidor do Carnaval 2000, das missões, que tem bastante gente que vai lembrar que eu dançava com a Silvia e a gente os jurados eram 3 jurados: Kátia Mendes, Fiapo e o falecido, que Deus o tenha, Odilon Jorge. Algum era de percurso? Tinha na época ainda? Odilon Jorge era percurso. E ele era rígido. E daí, no final do desfile, ele sempre sisudo, assim. Ele desfilou conosco o tempo todo rindo, sorrindo. E no final do desfile, ele ultrapassou a linha e falou assim, parabéns. Ele falou para nós. No final do desfile, que tu lembra como é que era o formato, né? No final do desfile, eu tava saindo pela pista, assim, e encontrei os 3. E o Odilon me puxou e falou assim para mim. O Fiapo me puxou e falou assim para mim, estandarte de ouro. Só que depois isso aí não aconteceu. Na apuração. Na apuração, a nossa nota, misteriosamente, não era mais nota 10. Ela foi nota 10 no desfile e depois ela apareceu. Exatamente. Todos os jurados elogiaram. Todos os jurados. O que leva a crer que seria assim, nota 10. Era assim, Juliano. Era assim o formato, Juliano. Era assim. Polêmica. Era assim. Para tu ser estandarte de ouro, tinha que ser 10. Sim. Tá. Ponto. Sim, entendeu? era a regra. E daí o jurado me chamou lá no final e falou assim, estandarte de ouro. Eu falei, então todos sim. Todos 10, então, lógico. Só que daí, perigosamente ou criminosamente, eu não sei qual é o termo, essa nota depois ela era, não tinha, era meio, né? Uhum. Ela apareceu 9,5 depois. Um dos 3 foi 9,5. Sim. E daí... Foi 10, 9,5. 10, 9,5. E daí depois foram dias depois, menos de 15 dias depois, teve um seminário lá na usina do gasômetro. E foi o dia que o Odilon Jorge se despediu do júri. Uhum. Ele era um dos jurados emblema, assim, top. E ele se despediu do júri exatamente por esse motivo. Revoltado. Inclusive ele falou, aquele menino, ele me apontou quando a fala dele, ele falou, aquele menino ali do API, ele foi nota 10. E no final do desfile, a nota dele não era mais 10. E nunca tu procuraste explicação? Eu sei as explicações. Mas daí são sabes. coisas do carnaval. O motivo era para prejudicar a Copacabana ou para tirar o estandarte? Perdão. Era para prejudicar a vila do EPI ou para te tirar o estandarte? O IAPI ficou em terceiro naquele ano, né? Foi um desfile pela manhã. Fez um belo desfile. Sim. Fez um belo desfile com atrás da Restinga e dos Imperadores. Mas com essa nota, se eu não me engano, ela... Ficaria em segundo, possivelmente? Não sei. Por aí. Aconteceu coisa assim. Eu não sou o cara que sou... o cara que diz assim, que saudade dos anos 90. Do carnaval, que eu não tenho saudade. Isso foi muito corriqueiro por um tempo? Não só no quesito messalho porta-bandeira, mas de... Comentários. Comentários, sim, com certeza. Com certeza. Eu tenho aqui um bastidor que, por uma questão de responsabilidade, eu tenho que preservar os nomes. Sim. Mas no carnaval de 2009, me ligou um presidente de uma escola de samba. Tá? Eu estava no Rio de Janeiro. Sim. Eu estava no Rio de Janeiro. E, na época, Porto Alegre era sexta e sábado de carnaval, domingo e segundo no Rio. A apuração era terça de manhã em Porto Alegre. Então, eu estava na Sapucaí. Eu lembro que eu estava entrando na cabine de rádio. Me ligou um presidente, que eu vou preservar o nome, me perguntando, Vinícius, tu que tem contato com os jurados aí do Rio, tu tem alguma informação sobre o resultado ter vazado? Aí eu disse, olha, fulano, não tenho nenhuma informação. Por quê? Não, porque aqui, para mim, chegou a informação que ganha o imperador, o império é vice, terceiro é fulano, e ele me disse do primeiro ao sexto lugar a informação que ele tinha. E depois a apuração confirmou exatamente aquilo que ele disse. Poderia não haver ali manipulação do resultado, mas que o resultado vazou.